Muito obrigado. Agora é minha vez de falar. É uma alegria estar com vocês. Good morning. Eu não falo feliz sábado, eu falo feliz terça para todos vocês. Eu trago as saudações de Silver Spring para todos vocês na América do Sul. Eu estou muito feliz de estar aqui. É uma alegria compartilhar esse assunto importante e estar junto com vocês. Eu não sei se vocês conhecem esse livro que foi escrito sobre a minha família. Mil cairão, que fala sobre a experiência da minha família na Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Então, a pessoa sobre a qual o livro fala é o meu avô, e o filho dele é o meu pai, claro, e talvez vocês já devem ter lido, e isso talvez os ajude a se conectarem comigo como pessoa enquanto eu compartilho esse assunto importante. É muito bom estar com vocês e refletir sobre a identidade adventista. Há muitos pastores que estão ouvindo hoje de manhã e eu vou começar com uma história. É uma ilustração. A história de um jovem pastor, muito jovem. Ele estava sendo um estagiário, estava começando o seu ministério. E ele devia pregar numa igreja muito pequena, lá no interior, bem longe. Ele nunca tinha estado naquela igreja antes. Ele nunca tinha pregado lá. Ele não conhecia ninguém naquela igreja. E ninguém o conhecia. Ele era totalmente estranho para eles. E ele começou, então, a sua viagem. Ele passou por estradas empoeiradas e esburacadas. E depois de muito viajar, ele chegou naquela igrejinha do interior. E, para surpresa dele, quando ele chegou, ele notou que não havia ninguém na igreja. Não havia diácono na porta, não havia crianças, não havia mulheres. Ele entrou na igreja, não havia ninguém tocando música, não havia ninguém, a igreja estava vazia, exceto por um homem velho que estava sentado no primeiro banco. Então, esse jovem pastor, ele ficou um pouco chateado, ele não sabia exatamente o que fazer, e ele se encheu de coragem, e ele se aproximou do velho no primeiro banco, e ele disse: "Com licença, senhor, eu sou o novo pastor, e é a minha vez de pregar aqui hoje. Mas eu vejo que a igreja está vazia. O que nós faremos?" E o velho, graciosamente, olhou para o jovem pastor e disse: "Você sabe, eu sou só um velho fazendeiro. Eu não entendo nada de teologia, mas uma coisa eu sei. Se eu viesse para minha fazenda e viesse, e que todas as minhas vacas tinham fugido, exceto por uma, eu ainda daria alimento para aquela vaquinha solitária." E foi um conselho muito bom, a sabedoria de um velho experiente. Então, o pastor ficou encorajado, subiu ao púlpito e pregou. E ele pregou de coração. E ele pregou muitas coisas que ele tinha aprendido no seminário. Ele pregou um sermão bem longo. E no final do longo sermão, ele estava tão feliz. E ele foi para a porta, como geralmente se faz, para dizer adeus e apertar as mãos.
E, claro, só havia um homem ali. Então, ele apertou a mão do velho, o velho fazendeiro, e como jovem pastor, ele estava curioso, ele queria saber, o que você achou do sermão? Você gostou do sermão? E ele olhou bem nos olhos e disse, você gostou do sermão? Como eu me saí? E o velho fazendeiro gentilmente sorriu, olhou nos olhos dele e disse, você sabe, eu lhe disse, eu não entendo nada de teologia, mas uma coisa eu sei. Eu sou só um velho fazendeiro. E se eu viesse para minha fazenda e visse que todas as vacas tinham ido embora, exceto por uma, eu ainda daria comida para aquela vaca. Mas eu não daria a comida toda de uma vez. Então, quando falamos sobre a identidade adventista hoje, eu não vou dizer para vocês tudo que há para dizer sobre a identidade adventista. Eu não vou dizer para vocês tudo o que eu sei, porque nós não temos tempo para falar sobre tudo que tem que ver com a identidade adventista. Mas o que eu gostaria de fazer em vez disso, eu quero focar duas ideias elementares que eu acredito que são essenciais para a gente entender a identidade adventista do sétimo dia. Não, eu não tenho um PowerPoint. Eu tenho o poder da palavra, não um PowerPoint. E eu prego da palavra. E eu espero que vocês consigam prestar atenção. E eu quero convidá-los a refletir comigo em dois pensamentos importantes, dois aspectos importantes da identidade adventista, que são elementares, que são essenciais para o que nós somos. Agora, às vezes, quando nós falamos sobre este assunto importante, ou outro tópico importante na teologia, muitas vezes acontece que as coisas mais óbvias em teologia, as coisas mais óbvias na vida, são as coisas que nós tendemos a meditar nelas bem pouco. Então, nós refletimos pouco sobre essas coisas que são de fato importantes. E nós simplesmente achamos que estamos certos. Mas não damos a esses assuntos a atenção que esses assuntos merecem. E, às vezes, nós ficamos tão acostumados a falar sobre alguns assuntos que, de um jeito que é familiar para nós, que nós nem pensamos muito sobre eles mais. E então ficamos surpresos quando nós olhamos esses mesmos assuntos, esses mesmos tópicos, de uma perspectiva um pouco diferente, de um ângulo um pouco diferente. E é minha oração, hoje, que eu apresento para vocês, e o que eu compartilhar com vocês, e que eu convidar vocês a refletirem comigo, que seja algo que aprofunde a nossa compreensão e a nossa apreciação de quem somos como adventistas do sétimo dia. Vejam, o que eu estou dizendo é um convite, o que eu estou fazendo é um convite para reflexão e para explorar mais profundamente o que é essencial para que sejamos adventistas do sétimo dia. Então, eu quero pensar com você sobre o que significa ser adventista do sétimo dia. Eu quero refletir com vocês sobre este assunto fascinante da nossa identidade adventista. Agora, eu sou um membro batizado da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu já fui batizado há 48 anos agora.
48 anos que eu sou membro da Igreja Adventista. E eu não fui batizado quando criança, não me batizaram quando eu era juvenil. Eu já trabalho como pastor na Igreja Adventista em várias responsabilidades diferentes por 36 anos agora. E eu já vi a Igreja Adventista em muitos lugares diferentes, em diversos continentes. E eu sei o que significa ser adventista do sétimo dia. Eu sei o que os adventistas creem. Mas geralmente, às vezes, geralmente demais, quando nós falamos sobre a identidade adventista do sétimo dia, muitas vezes, geralmente, o nosso foco são alguns pontos doutrinários. E nós já definimos o que os adventistas são pelas nossas crenças. Mas a identidade não vem só das crenças. Ela também vem de como nós vivemos. Como nós vivemos aquilo que cremos. Será que vivemos, de fato, aquilo que cremos? E se fizermos isso, Jesus Cristo vai voltar em breve. Será que nós vivemos o sábado de tal forma que outras pessoas vejam que esse dia é um dia especial de alegria e de bênção para nós? Será que nós vivemos um estilo de vida que é moderado, modesto e ainda assim um estilo de vida que seja generoso em compartilhar as bênçãos que Deus deu para nós? Será que nós, pessoalmente, estamos transformados na nossa vida pessoal pelo Evangelho? Será que, de fato, nós estamos nos tornando mais semelhantes a Jesus em nosso caráter, em nosso comportamento, nas nossas ações? Será que nós só lemos a Bíblia para nós mesmos? Ou, de fato, nós praticamos as coisas que nós lemos e encontramos na Bíblia? Então, a nossa identidade como adventista do sétimo dia não se baseia apenas na nossa crença, mas também em quem somos e como nós praticamos e vivemos aquilo que cremos. Nesse sentido, a identidade adventista, ela se torna visível para as outras pessoas. E quando isso acontece, é um assunto que fascina. E eu tenho que confessar que é algo que eu ainda estou aprendendo na minha própria vida. E eu espero que vocês também estejam aprendendo. Portanto, depois dessa introdução, eu quero refletir com vocês sobre dois aspectos elementares da identidade adventista. Talvez três, se houver tempo. Eu não estou aqui dizendo para vocês que o que eu vou apresentar para vocês é completo em todos os detalhes e aspectos. É apenas uma provocação, o início de uma discussão sobre esse assunto importante. Então, vocês estão prontos? Vocês estão prontos para os dois aspectos sobre os quais eu quero que vocês reflitam comigo? Aqui estão eles. O primeiro aspecto, que é essencial para nós, como adventistas do sétimo dia, é liberdade. Liberdade. E o segundo aspecto importante, que é importante para nós, adventistas do sétimo dia, é tempo. Tempo. Liberdade e tempo. Esses dois aspectos. Vamos começar, então, a pensar e a refletir sobre esses dois aspectos de uma perspectiva adventista. E vamos começar com o mais óbvio. Aquele que é claro desde o início, que é a liberdade. Você talvez esteja surpreso, porque você nunca ouviu isso antes. Mas a ideia da liberdade
é essencial para a identidade adventista por várias razões. Razão número 1, que é uma razão óbvia para todos que nos veem, que nos observam, que todos que nos observam. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja de crentes, ou, como nós somos chamados de vez em quando, é uma igreja livre. Agora, uma igreja livre, uma igreja de crentes, é uma igreja que contrasta com aquilo que nós chamamos de igreja estatal. A Igreja Adventista não é uma igreja estatal. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja na qual os membros não são acrescentados como bebês ou como crianças e entram para a igreja e passam a pertencer para o Estado, a pertencer ao Estado. A nossa igreja, nós praticamos o batismo de crentes por imersão. E esse batismo de crentes por imersão vem de uma decisão que todo membro da Igreja Adventista tem que tomar por si só. E por isso, cada crente da Igreja Adventista do Sétimo Dia livremente decide ser membro da igreja. Ninguém é forçado a ser adventista do sétimo dia, contra a sua própria vontade, contra o seu desejo. Ninguém se torna adventista do sétimo dia quando ele era tão pequeno que ele nem consegue pensar por si mesmo. Não. A Igreja Adventista do Sétimo Dia inclui cristãos que tomam a decisão livre de se conectarem a Jesus Cristo e a segui-lo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, essa ideia da liberdade envolve decisão pessoal, escolha pessoal. E isso é algo que eu creio que é muito atraente para muitas pessoas, especialmente no mundo moderno. Eu acho que as pessoas hoje, elas têm uma ressonância, elas apreciam esse fato, e elas geralmente preferem esse tipo de decisão livre, em contrapartida a um modelo de igreja que é uma igreja estatal, na qual outras pessoas decidem por você, enquanto você ainda é bebê, o que deveria ser certo para você. E você nem tem a oportunidade de tomar essa decisão. Quando eu era pastor na Alemanha, eu fui para um distrito numa grande igreja no sul da Alemanha. E antes de eu vir, eles tinham terminado de construir um novo edifício para a igreja, uma linda igreja. E esse edifício estava localizado num lugar bem importante da cidade, em avenidas muito importantes da cidade. E as pessoas viam a igreja e percebiam que havia ali um novo edifício. Então, quando eu cheguei lá e comecei a conversar com as pessoas na comissão da igreja, e os anciãos e os membros, eles decidiram que queriam fazer algo para apresentar a igreja adventista para a nossa comunidade, para as pessoas que moravam naquela região. Essas pessoas que viam a igreja toda vez que passavam por ela. E nós, então, estávamos planejando um dia de igreja aberta. Nós íamos abrir no domingo e, durante a semana, a igreja estaria aberta para que as pessoas viessem para poder ver a igreja. Gente que nunca iria entrar numa igreja adventista para um culto, mas que gostariam de ver a igreja, de conhecer o edifício, para descobrir quem são esses adventistas e no que eles creem, que tipo de gente os adventistas são. Então, nós fizemos ali algumas atrações, oferecemos comida de graça, distribuímos livros e várias atividades para as crianças, etc. E também oferecemos uma visita ao edifício. E nós íamos falando ali a respeito da igreja,
falando sobre os adventistas. E então, eu pedi para que a gente tivesse um lugar para o povo parar. O povo tinha que parar ali no batistério. Então, na hora que eles paravam no batistério, era a minha vez de falar. E eu ia falar sobre a história da igreja no século e sobre o santuário e mostrava ali o púlpito e mostrava a Bíblia sobre o púlpito, o símbolo que a igreja adventista acredita na palavra de Deus, na pregação da palavra, que é algo essencial. Então, a gente não coloca do lado, no canto da igreja, mas a gente coloca no púlpito, no centro da igreja. Uma mensagem simbólica da importância da Bíblia. Então, eu mostrava o púlpito e aí mostrava o batistério. E eu falava que nós praticávamos o batismo de crentes e que não praticávamos o batismo de crianças. E todas as pessoas que vinham pela primeira vez, que não eram nem cristãos, pessoas que não tinham nem inclinações religiosas, e essas pessoas eram atraídas por essa ideia que deveria ser uma ideia, uma decisão consciente. Então, os adventistas, para nós adventistas, a liberdade é um aspecto muito importante da nossa identidade como membros da igreja. Agora, essa ideia da liberdade também está conectada a outro aspecto fundamental da identidade adventista. Vejam que, historicamente, os adventistas sempre promoveram uma separação clara entre igreja e Estado. E nessa separação entre igreja e Estado, nós, adventistas, estamos muito mais próximos do que eles chamam de ala direita do protestantismo, do que dos chamados anabatistas. Aliás, mais próximos dos anabatistas, os reformadores, como Lutero, Zwinglio. E nós dizemos, então, que nós somos herdeiros da Reforma. Nós somos filhos da Reforma. Porque nós pensamos na Reforma protestante, nós pensamos em Lutero, em Zwinglio, mas, de fato, se nós estudarmos com mais detalhes, nós veremos as suas crenças e o que eles praticavam. Nós veremos que nós estamos mais próximos dos anabatistas do que dos reformadores como Zwinglio, Calvino e Lutero. Os anabatistas também praticavam o batismo dos crentes, diferentemente dos calvinistas e dos luteranos, que eles praticavam o batismo de crianças, os bebês eram batizados. Mas os anabatistas acreditavam veementemente na volta iminente de Jesus. E muitos anabatistas também, claramente, por causa de sua história e por causa de seus fundamentos bíblicos, eles também optavam por uma separação entre o Estado e a Igreja, exatamente como nós adventistas fazemos. E é interessante que vários anabatistas também guardavam o sábado, não todos eles, mas muitos anabatistas praticavam a guarda do sábado, como nós. E Lutero nunca praticou o sábado. De fato, Lutero escreveu um livro inteiro contra os sabatistas, pois ele dizia que o sábado não era importante. Então, nós, adventistas, estamos muito mais próximos dos anabatistas durante a Reforma Protestante do que dos grandes nomes da Reforma. E isso nos leva a outro aspecto da liberdade, que distingue os adventistas e que é importante para a nossa identidade. Isso tem que ver com a nossa compreensão da salvação. A soteriologia. Nós, adventistas, acreditamos que nós, seres humanos, somos suficientemente livres para decidir se queremos aceitar a graça de Deus e a salvação pela fé em Jesus Cristo. Nós, adventistas, acreditamos no livre-arbítrio.
Nós, adventistas, acreditamos na capacidade de decidir livremente. Nós acreditamos firmemente na doutrina da predestinação dupla, como Calvino também cria. E também como Martinho Lutero, exatamente igual. Ele também não acreditava tão prominentemente, mas ele tinha o mesmo ensinamento de Calvino. Isso. O que significa predestinação dupla? Que Deus nos predestinou desde a eternidade. Aqueles que serão salvos, e aí ele predestinou desde a eternidade aqueles que serão perdidos. Então, e ninguém pode mudar a predestinação de Deus e a decisão de Deus desde a eternidade. Então, nós não cremos isso, diferentemente dos reformadores. Nós acreditamos que nós temos a liberdade de responder ao convite de Deus. E, portanto, nós adventistas, nós somos justificados pela fé. Nós não acreditamos na predestinação dupla. E nós acreditamos que nós podemos experimentar a liberdade da culpa pelos nossos pecados através da liberdade que Deus nos oferece. E nessa compreensão, nós cremos que a salvação não se limita aos eleitos, mas que ela é livre para todas as pessoas. E todas as pessoas são convidadas, e todas as pessoas poderiam escolher a salvação. E, nesse sentido, nós estamos mais alinhados com João Wesley, com Armínio, e em vez de Calvino, Lutero, porque Calvino e Lutero deixavam bem claro que não havia liberdade humana nos assuntos da salvação. Então, quando a gente fala de salvação, não há liberdade humana. Tudo é predeterminado. Tudo é predestinado desde a eternidade. Luterano, de fato, escreveu um livro inteiro sobre a escravidão do arbítrio. Mas nós, adventistas, nós temos livre-arbítrio suficiente e, portanto, nós somos responsáveis pela decisão que nós tomamos. E, por isso, nós temos que prestar contas a Deus sobre a forma como nós vivemos e as consequências das nossas decisões. E isso me leva a outro aspecto que é elementar para a nossa compreensão de liberdade e da nossa identidade adventista. Nós, adventistas, cremos não apenas que somos justificados pela graça livre de Deus, a graça gratuita de Deus, mas nós, adventistas, também cremos que Jesus que nos libertou do poder do pecado. Nós não temos que pecar. Ninguém nos força a pecar. Nós fomos libertados, nós fomos salvos, nós fomos redimidos pela graça gratuita de Deus. Portanto, somos livres e redimidos, e como pessoas livres e redimidas, nós experimentamos a salvação pela fé em Cristo apenas. E por isso, podemos ter a certeza da salvação. Por isso, nós somos livres para guardar os mandamentos de Deus, como Ele nos pede que façamos, para viver como seus filhos. Antes de crescer em santificação, nós primeiro experimentamos liberdade da escravidão do pecado. Sem essa experiência de salvação, eu temo que nós não podemos ser obedientes. Então, mesmo quando vamos ao Velho Testamento, mesmo quando olhamos ao Antigo Testamento, e muitas pessoas acham que o Antigo Testamento é voltado para as leis, mas quando nós observamos mesmo o Antigo Testamento, quando Deus dá ao povo os 10 mandamentos, Ele os dá no Monte Sinai, certo?
Foi ali que ele lhes deu os 10 mandamentos. Mas o que aconteceu antes que ele lhes deu os 10 mandamentos? Antes de dar os mandamentos, Israel estava no Egito. Israel estava na escravidão. Israel não era livre. Israel estava na escravidão do pecado. Então, Deus teve que primeiro libertar o seu povo. Deus primeiro teve que salvar o seu povo daquela escravidão. E então, ele os leva, através de seus atos poderosos, ele os leva à salvação. Ele faz com que eles atravessem o Mar Vermelho até a Terra Prometida. Agora, em todas as maravilhas que ele fez, em todas as pragas que ele derramou para punir os egípcios e seus seguidores, qual foi a contribuição que Israel deu para a sua salvação? Nada. Tudo que eles fizeram foi aceitar a salvação gratuita que Deus lhes oferecia. E foi Deus que realizou essa salvação por eles. E então, agora, depois que eles atravessaram miraculosamente o mar, eles se tornaram um povo livre. E como povo livre, Deus lhes dá os 10 mandamentos. E diz a eles: agora vocês estão salvos, vocês estão livres. Vocês estão livres para obedecer os meus caminhos e guardar os meus mandamentos. Então, os mandamentos não são o caminho para a salvação. A guarda dos mandamentos não leva à salvação. Os mandamentos são guardados por aqueles que foram salvos por Jesus Cristo. E isso é liberdade, que leva à obediência. E esse é outro aspecto típico da identidade adventista. O seguinte: a liberdade é essencial para os adventistas, porque ela depende do caráter do próprio Deus. Ela tem que ver com o nosso relacionamento com Deus. Deus é amor. A Bíblia nos diz isso. Mas não há amor sem liberdade. A liberdade é o ingrediente fundamental do amor. É o solo onde o amor nasce. E os adventistas são, portanto, pessoas que experimentaram a liberdade do amor de Deus por eles. E os adventistas entregam livremente o seu amor a Deus. O nosso amor por Deus é a resposta livre ao amor anterior de Deus, ao amor primeiro de Deus. O amor de Deus cria amor em nós. E esse amor nos leva a amar os nossos semelhantes. Assim, o nosso amor por Deus resulta, por um lado, em atos de adoração e culto desse Deus maravilhoso e, por outro lado, nos leva a atos de serviço, bondade e missão para os nossos semelhantes. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5, verso 14, 2 Coríntios 5, 14, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. É o amor dele que nós experimentamos livremente na nossa vida, que nos constrange a compartilhar esse amor com outras pessoas. É por isso que eu creio que os adventistas são conhecidos por seu envolvimento em ajudar outras pessoas na vizinhança, em qualquer parte do mundo. E eu não estou falando só apenas da ADRA, que faz um trabalho maravilhoso ao ajudar outras pessoas em necessidade. Nós temos o Ministério da Saúde, como adventistas, nós temos o
o Ministério da Benevolência, do Bem-Estar, das Dorcas, mas não é só por isso que os adventistas são conhecidos por compartilhar dos recursos que Deus lhes deu. É porque o nosso amor nos levou, e esse é um fato muito importante da nossa liberdade, o nosso amor nos leva a seguir os mandamentos de Cristo, a literalmente a ir a todo mundo e pregar as boas novas para todas as pessoas e discipular, fazer discípulos de todas as nações. O amor de Deus, de fato, é que nos constrange a nos envolver numa missão mundial como Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma igreja diferente de todas as outras igrejas protestantes neste globo. A nossa igreja literalmente está presente em quase todos os países do mundo. E isso vem dessa compreensão de liberdade, que está conectada ao amor de Deus e outras coisas, porque nós somos amados por Deus, irmãos e irmãs, portanto, nós temos certeza da nossa salvação. E a nossa certeza da salvação não tem como base o beneplácito de Deus para nos predestinar, o que é uma doutrina terrível, porque isso leva ao fatalismo. Nós não podemos mudar nada na nossa vida, então, por que eu devo me importar com alguma coisa? Isso leva ao conceito equivocado de uma vez salvo, para sempre salvo. Esse é o princípio por trás desse ensinamento que eu estou falando. Não, a nossa certeza não tem por base na predestinação. Ela tem por fundamento no amor firme e constante de Deus por nós. E o seu amor nunca muda. E ao seu amor, nós ficamos dispostos a responder. Agora, isto é muito importante para a nossa identidade espiritual como adventistas do sétimo dia. Por quê? Porque Jesus ama. Porque o amor de Jesus cria essa identidade especial em nós que nada mais consegue realizar. Saber que Deus nos amou primeiro nos dá essa gratidão profunda que é tão típica e característica de todo adventista do sétimo dia genuíno. O perdão de Deus, que nos dá gratuitamente o perdão, não pode ser ganho. Só pode ser aceito por uma fé semelhante à das crianças. E essa identidade espiritual não tem por base o que nós fizemos por Deus, mas tem por base o que Ele fez por nós. Isso lhes dá, como adventistas, uma identidade que nada pode obliterar. E agora vejam, outro elemento crucial da liberdade, que está conectado com o que eu já disse, e que também faz parte da nossa identidade. Essa liberdade é também evidente e transparece em muitas outras coisas em nosso serviço voluntário na igreja e para a igreja, no nosso envolvimento com a igreja. Nós somos uma igreja livre. Nós nos tornamos membros da nossa livre vontade. E nós também nos envolvemos livremente. Nós não somos forçados a nos envolver. E isso tem implicações no modo como nós, adventistas, tratamos uns aos outros na igreja e como nós lideramos na igreja. Como adventistas,
Nós não temos um sistema de liderança totalitário. Não temos um papa. Não temos uma autoridade máxima que tenha uma palavra final com respeito às doutrinas. Na Igreja Adventista, nós temos um formato representativo de estrutura. Nessa estrutura, nessa organização, nós elegemos representantes. Nós temos comissões de nomeações por toda a parte do mundo, até nós termos uma conferência geral, como vamos ter daqui a algumas semanas em St. Louis. Essa liberdade reflete que nós voluntariamente devolvemos os dízimos e as nossas ofertas. E ao fazer isso, ao compartilhar os nossos recursos e devolver os nossos recursos, nós imitamos e nós refletimos o caráter de Deus. Nós nos tornamos mais como Deus, porque Deus dá livremente e generosamente. Então, nós adventistas somos conhecidos como pessoas generosas. Nós distribuímos os nossos recursos, o nosso dinheiro, os nossos talentos, os nossos bens para a construção da igreja e para apoiar o ministério da igreja com dízimos e ofertas. Por falar nisso, e esse é o último pensamento sobre liberdade, e eu vou terminar com liberdade. O próximo fato, o próprio fato de que nós entramos para a igreja voluntariamente, também significa que toda pessoa, todo adventista fica livre para deixar a igreja quando acha que não se identifica mais com a nossa compreensão da verdade bíblica. E isso é muito importante, porque isso nos distingue. Essa liberdade nos separa de qualquer seita que exista, porque numa seita você não tem essa liberdade. Mas nós concedemos essa liberdade a todos os membros da igreja. Então, essa pessoa fica livre para seguir a sua consciência, se essa consciência pedir que essa pessoa tenha que deixar a igreja. Então, eu podia falar muito mais sobre liberdade, mas o nosso tempo é curto e eu quero simplesmente avançar para o segundo aspecto. Qual era o segundo aspecto? Primeiro era liberdade. O segundo aspecto é tempo. Quando eu penso no tempo, eu penso que é um elemento significativo da Igreja Adventista. E eu tenho duas formas principais em que isso ocorre e que eu uso para falar sobre a questão do tempo. O primeiro é o sábado. O segundo é o tempo profético. Sábado e tempo profético. São dois aspectos do tempo que são essenciais para a identidade adventista. E os dois aspectos, o sábado e o tempo profético, são indicados no nosso próprio nome, Adventistas do sétimo dia. Você tem Adventista do sétimo dia, o sábado, e Adventista, que significa a compreensão profética de que Jesus vai voltar novamente, quando Jesus vai voltar a esta terra. Então, vamos olhar primeiro ao sábado, como parte da nossa identidade adventista. Os adventistas são homens e mulheres que são abençoados pelo sábado. O sábado realmente molda de formas bem distintas o nosso ritmo semanal de trabalho e descanso. Então, o sábado, de fato, tem que ver com a vida diária, com o tempo no qual nós vivemos, no qual nós existimos. O tempo nos dá, o sábado nos dá o tempo com Deus, para comunhão com Deus. E é muito importante do que qualquer outra coisa que nós fazemos e produzimos, de qualquer obra que realizemos. Além disso, o sábado nos lembra
como adventistas, da nossa origem. Ele nos lembra que nós não somos o produto do azar cego e de um processo muito longo de evolução. O sábado nos lembra de que nós temos o nosso início na vontade deliberada de Deus. Foi Deus que quis nos criar. Ele queria nos criar. E o mundo. Então, nós temos o nosso início, a nossa origem em Deus. E isso nos dá dignidade e valor. E nos mostra a santidade de toda a vida, especialmente a vida humana. Então, nós fomos criados à imagem de Deus. E como Deus descansou no sábado, nós também deveríamos seguir o seu exemplo e deveríamos guardar o sábado. Então, nós não apenas fomos criados à imagem de Deus, imago Dei, mas nós também imitamos a Deus, nós o seguimos. Nós somos imitadores de Deus quando guardamos o sábado. E assim, o sábado nos lembra da nossa dignidade humana, do nosso valor humano. Essas coisas não são dependentes da nossa performance. Essas coisas não dependem do que fazemos ou do que somos capazes de fazer, mas têm por base a vontade graciosa de Deus. Então, antes de Adão e Eva realizarem qualquer obra, eles primeiro gastaram tempo com Deus, gastaram um dia inteiro com Deus. Eles experimentaram um tempo sozinhos com Deus. E desse tempo santo com Deus, tudo o que fazemos como seres humanos recebe o seu verdadeiro significado. Irmãos e irmãs, nós estamos tão acostumados com o sábado. O sábado é uma coisa tão intimamente conectada com a Igreja Adventista, com o nosso nome, a nossa identidade, que às vezes não pensamos sobre a beleza do sábado. Nós vemos o sábado, às vezes, como um fardo legalista, e às vezes nós lutamos contra ele. Mas o sábado é uma bênção, é uma dádiva de Deus. E vejam o meu livro mais recente, que eu escrevi, Vivendo com Deus. Fala sobre as virtudes cristãs e como recuperar essas virtudes cristãs. Foi publicado pela Pacific Press, e eu tenho o capítulo 11, que é totalmente dedicado ao sábado. Quando eu falo sobre o significado do sábado, sobre a bênção, sobre a beleza do sábado, e sobre o significado do sábado para o homem moderno. E nós precisamos recuperar essa compreensão da beleza do sábado. Nós precisamos ver o sábado não apenas como a celebração do sétimo dia. Se nós reduzirmos o sábado apenas à celebração, nós perdemos a bênção que o sábado traz para tudo. Por quê? Porque se nós entendermos o sábado corretamente, o sábado ajuda a estruturar, a moldar como nós vivemos todo dia da semana. O sábado cria, se você quiser usar esse termo, uma cultura, uma contracultura positiva em relação à sociedade. E isso nos impacta, e impacta o nosso tempo. O sábado não tem só que ver com o modo como gastamos o tempo, mas os valores que temos. Ele tem que ver com o que é importante na nossa vida, as nossas prioridades. Agora, eu queria conseguir ilustrar isso para vocês. Imaginem comigo, vocês têm uma linha do tempo, uma semana, 7 dias da semana. Então, vem o sábado. 6 mais 6 dias e então o sábado. Para você guardar o sábado, você tem que começar a preparação para o sábado. Não apenas na sexta-feira, mas lá no domingo, no primeiro dia da semana. Então, isso começa a ajudar você a preparar para guardar o sábado, para fazer o sábado santo, e para que o sábado seja um deleite.
De outra forma, se você só trabalha a semana como se não houvesse sábado, então chega a sexta-feira e você está completamente exausto e você dorme o sábado todo e você perde a bênção do sábado. Agora, se você começa a preparação, você começa a preparar o tempo e você se fixa nos valores, e isso se torna um crescendo até o sábado, então a bênção do sábado vai se transferir para todos os dias da semana, até que você recebe a maior parte dessa bênção no sábado. Então, o sábado cria essa cultura alternativa. O sábado revela o que de fato é importante para nós. O sábado nos ensina que nós não somos dominados pelo consumismo, mas nós temos um sistema diferente de valores que regula a nossa obra, o nosso trabalho, o nosso descanso. Então, o sábado é uma dádiva divina que nos dá uma estrutura extraordinária para a nossa vida diária. Ele nos concede um ritmo divino sobre como devemos viver. É um sinal da redenção divina de Deus, de sua salvação. É um sinal que nós pertencemos a Deus. É um sinal da graça de Deus. É um lembrete semanal da nossa igualdade humana. Pense nisso por um momento. Se todo mundo, trabalhador, empregado, empregador, patrões e a pessoa que trabalha para o patrão, se todo mundo guarda o sábado, se todo mundo para de trabalhar no sábado, naquele dia, então todo mundo se torna igual naquele dia. Não há diferença. Então, o sábado ele nos faz sermos todos iguais e mostra a nossa fidelidade a Deus. Mostra a nossa fidelidade ao amor gracioso de Deus e nos capacita a criar uma contracultura e na qual nós não somos julgados pela nossa produtividade, pelo poder do dinheiro, da fama, pelo consumismo, mas é um sinal da graça de Deus. Quando nós cessamos das pressões do trabalho e da performance, e nós nos afastamos de todas as preocupações da vida diária para celebrar a nós mesmos na presença de Deus, com a comunidade de outros crentes que compartilham o mesmo valor, a mesma fé. E isso é interessante. O sábado, de fato, cria comunhão, cria companheirismo com Deus e com os nossos amigos da igreja. O sábado, realmente, quando cria esse companheirismo, essa comunhão, também cria a comunidade, a identidade adventista. Há um ditado judaico que diz: não somos nós que guardamos o sábado. É o sábado que nos guarda. Então, se a gente compreender corretamente o sábado se torna uma proteção, e uma proteção de quem nós somos. Se nós abandonarmos o sábado, se nós negligenciarmos o sábado, se nós não guardarmos do jeito que devíamos guardar, então o sábado deixa de ser um deleite. E o sábado deixa de ser uma bênção para nós. Mas se nós o guardarmos assim, o sábado nos restaura, ele nos protege, ele nos guarda como adventistas do sétimo dia. Então, é interessante que o sábado, quietamente, pacificamente, ele vem chegando devagarinho para todo mundo no mundo. Nós não precisamos ir a um lugar, porque é o tempo que chega até nós e nos convida a nos unirmos a ele em comunhão e companheirismo. Então, o sábado, de fato, nos ensina sobre o shalom de Deus. Shalom significa mais do que apenas paz. Shalom significa que nós vivemos em harmonia com o nosso Deus Criador. E nos diz
que no início havia harmonia entre Deus e as criaturas e os seres humanos. E o sábado nos lembra daquele paraíso, da nossa origem. E por falar nisso, o sábado também não aponta apenas para a criação. Mas ele não aponta apenas para o passado, mas também para o futuro, porque ele nos lembra que nós pertencemos a Deus. E que, na nossa atenção ao sábado, como dia de descanso sagrado, o nosso amor e a nossa fidelidade para com Deus, essas coisas se tornam visíveis. E assim, o sábado se torna um sinal significativo e poderoso de que nós pertencemos ao Deus verdadeiro e único. E é precisamente por essas razões que o sábado desempenha um papel importantíssimo nos eventos finais da história deste mundo, em que a nossa lealdade a Deus vai ser desafiada. Então, o significado do sábado para o tempo do fim está diretamente relacionado com o segundo aspecto do tempo, que é o tempo profético. Quando eu falo do tempo profético, eu quero dizer o tempo, as profecias de tempo do livro de Daniel e Apocalipse. Elas nos dão uma perspectiva do mundo, da história do mundo, uma perspectiva única, singular, típica do que significa ser adventista do sétimo dia. Você não pode ser um adventista do sétimo dia sem a compreensão profética da profecia. Deus nos concede, através da profecia, um vislumbre do grande conflito entre o bem e o mal. Esse conflito que está acontecendo, é aí que nós descobrimos como a história da salvação termina. Aqui, é como Deus desdobra os eventos importantes que têm que ver com a salvação do povo de Deus. E esse tempo profético nos dá uma compreensão dos sinais dos tempos e do significado especial dos tempos nos quais nós vivemos agora. Tempos proféticos, e eles mostram o nosso lugar na história. E saber o nosso lugar na história dá significado à nossa vida. E assim, essa compreensão profética do tempo é importante, porque Jesus fica no centro. E todas essas profecias, essas longas profecias de Daniel e Apocalipse, essas profecias, elas apontam todas para Jesus. E elas falam da primeira vinda e da segunda vinda. Elas são profecias que encontram o seu centro em Jesus Cristo. Então, não é a curiosidade que nos motiva. Nós somos chamados a enxergar a Jesus no centro da nossa esperança e da nossa salvação. E Jesus vai vir em breve. E nós ficamos sabendo disso na profecia. O tempo profético, as 2.300 tardes e manhãs, os 2.300 anos, e tudo que se conecta com essa profecia, isso é tão essencial para a nossa identidade adventista, que nós não poderíamos concluir que a igreja adventista é a igreja remanescente de Deus. Nós somos motivados pelo amor de Deus. Ok? Frank, one moment, please. Yes. Milton, nós tivemos um problema aqui que está travado agora e a gente precisa conectar, por favor. All right, no problem. Well, just let me know when we are ready again, okay?
Thank you. Ok, podemos continuar então. Okay. Well, I hope you can hear me Bem, again. eu espero que vocês estejam ouvindo de novo. Nós tivemos um pequeno problema técnico. Eu estou quase terminando. Então, eu vou concluir o que eu falei até aqui. Os adventistas, nós somos sustentados pelo amor de Jesus. E nós nos tornamos ávidos para superar o pecado. E nós estamos pregando uma mensagem eterna. Estamos pregando uma mensagem eterna. E nós queremos dar esperança às pessoas. Nós somos constrangidos pela esperança na volta de Jesus em breve. E quando a trombeta de Deus soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e todos aqueles que estiverem vivos naquele momento serão levados nas nuvens dos céus para se encontrarem com o Senhor, e nós estaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Então, como pessoas, como povo de Deus, como seus filhos, nós, adventistas, queremos viver essa vida. E nós temos essa identidade, nós temos essa esperança. O amor de Cristo por nós permanece como ponto de partida, permanece como centro e permanece como telos, o final da nossa identidade adventista. Como o salmista diz no Salmo 115, não é para nós, mas é para o teu nome que devemos dar glória, por causa da tua misericórdia. E esta é a minha conclusão. Eu poderia continuar a outros aspectos, nós não tocamos ainda em alguns itens, podíamos falar sobre algumas passagens bíblicas, mas eu quero que vocês pensem bem que esses dois itens possam, de fato, calar fundo no seu coração.